Olá a todos, bem-vindos ao canal O Caminho. E você que está aqui pela primeira vez, quero convidá-lo a inscrever-se no canal para que assim possa receber as notificações de todos os vídeos que eu vou lançando, pois que todas as semanas eu vou colocando um vídeo da Palavra de Deus para que todos assim possamos crescer cada vez mais e mais na Palavra de Deus. A você que já me acompanha, também quero convidá-lo e a você que está aqui pela primeira vez a carregar no sininho para que assim também possamos ver se você está ou não de acordo com a palavra de Deus. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para si e para mim também, pois que a palavra, antes de eu a trazer a vós, eu primeiro tenho que meditar nela e ela é primeiro para mim. Então hoje quero falar acerca da separação do crente. E é importante que nós saibamos o que tem a ver com a separação do crente. Meus amados, você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então lhe foi dado o privilégio de ser feito Filho de Deus. O que quer dizer que a partir desse momento há algo que todos nós temos que fazer, que é separarmos-nos das coisas do mundo, separarmos-nos do mundo. O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo, segundo a Bíblia. E podemos ver em 2 Coríntios 6, eu vou começar a partir do versículo 14, onde diz assim: Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No versículo 17 diz, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, Deus exigia que o seu povo se separasse dos ídolos, que se separasse do povo ímpio. Portanto, era uma exigência de Deus em que o seu povo não pactuasse com os ídolos dos ímpios desse tempo. E podemos ver em Deuteronômio 7, versículo 3, onde diz assim: Nem te aparentarás com elas, e não darás as tuas filhas e a seus filhos, não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa vos consumirá. Então, meus amados, veja que Deus não é para brincadeiras. Ele estava a dizer aos filhos de Israel para não se ligarem às mulheres ímpias, nem pactuarem com elas, mas sim para se afastarem delas, porque o terem comunhão com elas e o casar com elas, elas os iriam afastar de Deus e iria levá-los a pactuar com os ídolos delas, do seu povo. Então é importante, meus amados, que o povo de Deus e todo aquele que já recebeu Jesus, que é cristão, se afaste do povo ímpio, se afaste dos ídolos e da idolatria. O povo de Deus deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Uma principal razão por que Deus castigou o seu povo com o desterro na Síria e na Babilónia foi a sua obstinação, apego à idolatria e ao modo pecaminoso da vida dos povos vizinhos. E vamos ver em 2 Reis 17,
Segunda de Reis 17, 7 e 8. E diz assim: E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram alto em todas as suas cidades, desde as torres, das atalaias até à cidade forte. Deus está aqui a alertar-nos, a nós, que hoje, como cristãos, devemos ter uma atitude diferente do povo de Deus no Velho Testamento. Ou seja, não nos apegarmos aos ídolos e não pactuarmos com eles. Porque é importante para que nós possamos ter uma vida quieta, sossegada, cheia das bênçãos de Deus, só há uma forma: é estando em comunhão com Deus, vivendo constantemente na palavra de Deus e fazendo tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E vamos então agora passar para o Novo Testamento. E Deus ordenou a separação entre o crente, o sistema mundial corrupto e a inteligência ímpia. Vamos ver que Deus diz para o crente se afastar do sistema corrupto do mundo. Vamos ver em João 7:15. 17:15, perdão. E vou ler a partir do 14. E diz assim: Dei-lhes a tua palavra, é Jesus a falar com Deus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Veja o que Jesus está a proclamar ao Pai em relação a todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador. Ele diz que pede a Deus que nos livre do mal, do pecado, nos livre de tudo aquilo que nos possa afastar de ter comunhão com Ele. Mas Ele diz para não nos tirar do mundo. Ou seja, se Deus nos tirasse do mundo, teríamos que já ter morrido. Então é importante que nós tenhamos muito cuidado e atenção com a nossa caminhada neste mundo. Devemos também que aqueles que na Igreja pecam e não se arrependem dos seus pecados, Deus também nos diz para nós não termos comunhão com eles. Vamos ver em Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. E diz assim: O perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que ligares na terra será desligado no céu. Então, considera um gentio e publicano, o que quer dizer que se ele é gentio, e nós sabemos que o rei dos gentios se chama Satanás, e se nós tivermos comunhão com os gentios, fizermos as mesmas coisas que os gentios fazem, o que quer dizer que nós estamos também quase a entrar também num jugo desigual. Portanto, temos que ter muita atenção, temos que ter muito cuidado na nossa
das nossas práticas, da nossa comunhão com Deus. Os mestres e as igrejas ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas. Deus nos ordena também para termos muito cuidado, porque há muita gente que anda nas igrejas, inclusive pregadores, e que não estão a pregar verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso está escrito, está na Bíblia. Não sou eu que o digo, é Deus que o diz. Por isso é preciso muito cuidado. E podemos ver em Mateus 7,15. Mateus 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe os uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Poderá ler depois até ao versículo 20. Mas o mais importante é o versículo 15, neste contexto desta palavra que Deus me deu. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem é os profetas? Nós sabemos. Muitos que andam na igreja e profetizam isto e aquilo e aquilo outro. Então Deus, se a profecia não estiver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é preciso muito cuidado e muita atenção às profecias que são ditas. Por isso Deus nos alerta e que diz também para nós nos separarmos e não andarmos com essas pessoas. Vemos também qual é a nossa atitude nessa separação do mal. Deve ser o ódio ao pecado e à impiedade, à conduta de vida corrupta do mundo. Portanto, a nossa atitude se deve colocar dentro desse contexto. E podemos ver em Romanos 12, versículo 9. E diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Portanto, nós quando demonstramos o nosso amor para com os nossos irmãos em Cristo, ele deve ser não fingido. Mas também Deus diz que aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então quer dizer que nós devemos, digamos, aborrecer o mal, odiarmos o mal, porque nós sabemos que o mal vem do inimigo que se chama Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós devemos odiar tudo o que tenha a ver com esse inimigo que só pretende roubar e destruir todo o cristão. O temor a Deus nos leva a nós nos aperfeiçoarmos na santificação com Cristo. Portanto, Deus é uma das exigências também de Deus que nós sejamos santificados. E em 2 Coríntios, versículo 7:1 diz: Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, nós devemos andar cada vez mais e mais na palavra de Deus, pois ela nos leva a nós nos santificarmos também. O nosso propósito da separação do mal é que nós, como povo de Deus, perseveremos na salvação. E podemos ir a Timóteo 4,16. E diz assim:
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Portanto, meus amados, tem cuidado da palavra de Deus, tem cuidado da doutrina de Deus, porque quando nós a praticamos, a fazemos, Deus diz que não só nos salvamos a nós, como também salvaremos aqueles que nos estão próximos. E vamos ver também que o nosso propósito é cada vez mais e mais andarmos na santidade de Deus. Em João 17, já há bocadinho vimos, em João 17, 14, versículo 20 até ao 21, e diz assim, já há pouco li, mas vou ler novamente, para que fique a palavra de Deus nos vossos corações. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como não são do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, meus amados, eu termino com estes versículos bíblicos, exortando-vos a separar-vos das coisas do mundo, da imundícia, do pecado, da idolatria, e fazendo e permitindo a santificação em nós que seja cada vez mais e mais progressiva de acordo com a vontade de Deus. Por isso, como você pode ver, aqui mesmo Jesus diz, eu me santifico para que eles possam ser santificados também. Então, meu querido amado irmão, eu vos exorto a separar-se, a fazer a sua separação do mundo das trevas. Este mundo jaz no maligno. Basta nós olharmos para as circunstâncias, para tudo o que está a acontecer. Coisas incríveis acontecem, cada vez mais e mais, neste mundo. Então, tenha atenção e procure cada vez mais e mais ter comunhão com Deus, buscar a palavra de Deus, para que ela o leve a cada vez mais e mais a separar-se do mundo e a estar cada vez mais e mais em comunhão com Deus o Pai, com Jesus Cristo, com o amado Espírito Santo, e assim possa usufruir cada vez mais e mais de tudo aquilo que Deus tem para si, que são coisas incríveis. Então me despeço, até ao próximo vídeo e tenham um resto de dia e um dia feliz de acordo com a vontade de Deus. Até uma próxima.